Olá, boa tarde. Aqui é Orivaldo e hoje nós vamos falar sobre a evolução histórica da contabilidade. Nós vemos aí que o início da contabilidade ele é identificado por meio de registros em cerâmica por volta do ano 5000, 6000 antes de Cristo, até chegarmos aos nossos dias com a contabilidade sistematizada, fazendo parte de sistemas integrados, sistemas específicos, enfim, uma grande evolução. A origem da contabilidade é muito antiga e não há um registro preciso que consiga definir com clareza seu início. Ela acompanha a vida do homem desde o momento em que ele precisou contar a sua riqueza, ou seja, a partir do momento em que a humanidade deixou de ser nômade e passou a ser sedentária. Em outras palavras, quando substituiu a coleta e a caça exploratória para sobreviver e começou a se dedicar à agricultura, fixando raízes. Esta mudança na história da humanidade fez surgir o acúmulo de riqueza. E o homem ele sente a necessidade de contar a sua riqueza. Conforme Nagatsuke Telles, o surgimento e a evolução da contabilidade confundem-se com o próprio desenvolvimento da humanidade. Nesse contexto, os estudos sobre as civilizações da antiguidade nos mostram que o homem primitivo já cuidava da sua riqueza, através, por exemplo, da contagem e do controle de seu rebanho. Por isso que foram encontrados achados arqueológicos em placas de cerâmica, onde são desenhadas as cabeças de gado que ele tinha. Naquela época ainda não existia nem escrita e muito menos números, mas mesmo assim eles faziam a contagem da sua riqueza. Ainda conforme Nagatsuki Telles, porém, alguns estudiosos fazem remontar os primórdios, os primeiros sinais objetivos da existência das contas e os primeiros exemplos completos de contabilidade, mesmo sendo uma forma de contabilidade rudimentar, há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, na civilização sumério-babilonense. A antiga Suméria, com o passar dos séculos, passou a ser conhecida como Babilônia e hoje é o que nós chamamos de Iraque, né? Então foi lá no Oriente Médio que surgiu a civilização, que surgiu a contabilidade. E o ser humano, como gosta de ter o controle da sua riqueza, a contabilidade foi algo que surgiu naturalmente. Ainda conforme Nagatsuki Telles, a contabilidade aprimorou-se de acordo com as necessidades de cada período histórico. O aparecimento da escrita, um detalhe aí, a escrita surgiu no Elão, que é uma região que também ficava situada no atual Iraque. O surgimento da moeda, a prensa de Gutenberg, o descobrimento da América, a invenção da máquina a vapor, que deu impulso à Revolução Industrial, são marcos da nossa história que fizeram desencadear o desenvolvimento da ciência contábil. Então, o mundo foi evoluindo, foi enriquecendo e a contabilidade evoluiu junto. Eu costumo dizer que a contabilidade evolui mais rapidamente onde há geração de riqueza. E os historiadores dessa nossa ciência contábil, eles dividem a história contábil em 4 períodos. Primeiro período da história da contabilidade, também chamado de história antiga da contabilidade. O segundo período da história da contabilidade é chamada de sistematização da contabilidade. O período de história da contabilidade, que é o terceiro, é o da contabilidade moderna. E o atual período, o quarto período, é chamado de contemporâneo. E nós vamos ver em detalhes alguns aspectos dessa evolução. Nós temos aí uma linha do tempo que mostra o primeiro período da história da contabilidade, logo que é bastante grande. Depois um curto período, que é o segundo período, de 1202 a 1494. O terceiro período, de 1494 a 1840. E o quarto período, que segue até os nossos dias. De 1840 para cá não surgiu nada significativo para que se começasse a contar um novo período da contabilidade. Até mesmo a harmonização contábil internacional não é considerado algo tão grandioso a ponto de iniciar um novo período. Falando do primeiro período da história da contabilidade, Eudícibus, ele diz o seguinte: alguns historiadores
fazem remontar os primeiros sinais e objetivos da existência de contas aproximadamente há 4.000 anos. Entretanto, antes disto, o homem primitivo, ao inventariar o número de instrumentos de caça e pesca disponível, ao contar seus rebanhos, ao contar suas ânforas de bebidas, já estava praticando uma forma rudimentar de contabilidade. Então nós vemos aí que a contabilidade é muito antiga. Já Lopes de Sá diz o seguinte: história antiga da contabilidade, narração dos fatos ocorridos com a técnica contábil no período compreendido entre 6.000 a.C. a 1202, o mesmo que empirismo contábil ou era empírica da contabilidade. São dignos de nota os estudos feitos a respeito da escrituração contábil dos sumério-babilonenses ou babilônios, dos egípcios, dos fenícios, dos cretenses, dos gregos, dos romanos. Então nós vemos a contabilidade evoluindo do Oriente para o Ocidente, saindo lá da região do atual Iraque e indo para a Itália naquele primeiro período. E aí essa linha do tempo confirma isso que nós comentamos, né? E é interessante que 1202 ele marca um livro, né? Liber Abaci de Fibonacci. Esse mapa mostra, tem a numeração, nós vemos que a contabilidade inicia no que é hoje o Iraque, depois outros registros contábeis importantes são encontrados no Egito, depois na região da Síria, Líbano, depois na Grécia e, mais recentemente, uma contabilidade muito mais evoluída em Roma, com o Império Romano. O segundo período é chamado de período da sistematização da contabilidade. O segundo período da história da contabilidade teve início a partir da obra de Fibonacci, o Liber Abaci, de 1202, e termina com a publicação do livro Tratatus na Summa de Aritmética de Luca Pacioli, em 1494. Né? Henderson e Breda, eles dizem ainda que, antecedentes da contabilidade, a contabilidade floresceu em solo fertilizado por séculos de aprendizagem e comércio com o Oriente. Invenções tais como a vela latina, a imprensa e um novo sistema de números, em grande parte esses avanços foram levados à Europa, da China e da Índia por estudiosos árabes. E eles ainda complementam, mas por que na Itália? Porque no século XIV, o que é apresentado a seguir conta uma história estranha e interessante de como a contabilidade finalmente floresceu nessa época e nesse lugar. À medida que a história é contada, torna-se rapidamente evidente que a contabilidade foi o produto de muitas mãos e muitas terras. A história da contabilidade rapidamente mostra que nossa cultura deriva quase que inteiramente de outras culturas. A história também serve para ressaltar o fato de que a humanidade tem dado seus maiores passos intelectuais e sociais em períodos de paz e tolerância. Aqui está uma linha do tempo desse segundo período, de 1202 a 1494. O terceiro período é chamado de História Moderna da Contabilidade. E ele compreende de 1494, com o livro de Luca Paciolo, e até 1840, e que se caracteriza pelo aparecimento dos primeiros livros que divulgam o processo de registro em forma puramente técnica, sem cunho científico, o mesmo que era da literatura contábil. Bernstein, ele diz o seguinte: em 1470, Paciolo transferiu-se para Roma a fim de prosseguir os estudos e aos 27 anos tornou-se monge franciscano. Entretanto, continuou suas perambulações, lecionou matemática em Perugia, Roma, Nápoles, Pisa e Veneza, antes de se fixar como professor de matemática em Milão em 1496. 10 anos antes, recebera o título de Magister, o equivalente a um doutorado. Então, Luca Paciolo, ele era doutor em contabilidade. Né? A obra-prima de Paciolo, Summa de Aritmética, Geometria e Proporcionalità, em 1494, é nele que Paciolo escreve sobre as partidas dobradas. Mas não foi Paciolo quem criou, tá? Paciolo foi muito importante para a contabilidade. Em seu livro, há um capítulo que trata das partidas dobradas. Mas, diferentemente do que muitos pensam, não foi ele quem as criou. Em Veneza, 100 anos antes,
as partidas dobradas já eram utilizadas, né? E Bernstein confirma isso na sua obra de 1997. Ele fala que as partidas dobradas não foram criadas por Paciolo porque elas já existiam. Aí o terceiro período da história da contabilidade, de 1494 a 1840, e depois o quarto período da história da contabilidade tem início em 1840, com o surgimento da teoria materialista com Francisco Villa. Este último período também é chamado de período contemporâneo ou científico da contabilidade. Os diversos autores daquela época e suas teorias ainda são estudados em nossos dias. E por fim, Eudícibus, ele diz que a evolução das grandes corporações no século XX fizeram a contabilidade evoluir muito. E a contabilidade evoluiu onde a geração de riqueza e foi natural que isso acontecesse. Ok, pessoal? Abraços!